Olá, gente, que alegria chegar a você na nova temporada do programa O que a Bíblia Diz. Eu sou o pastor Ailton Bezerra e com toda a paz no coração, eu quero entrar na sua casa, no seu smartphone, no seu celular, aonde você estiver, com esse programa que é meu, que é nosso, O que a Bíblia Diz. Eu digo que a Bíblia fala de todos os temas da carreira humana e hoje a gente vai falar de um tema muito, mas muito especial, que eu já vou anunciar para você. Mas eu quero deixar aqui o Instagram, PR Ailton Bezerra, para você mandar um direct ali com a sua pergunta e participação. Não esqueça de colocar a cidade, o município, o estado onde você está, para que nós possamos dar crédito aí à sua cidade e honrá-la aqui no nosso programa, tá bom? Então, quais são as perguntas? Qualquer pergunta da carreira humana, qualquer inquietação que você tenha no seu coração. E nós vamos agora com a pergunta de hoje. Vem comigo, vamos lá. Pastor, por que no meio evangélico hoje tem tanta gente com o espírito de vitimismo, vive colocando culpa no pai, na mãe, na família e não muda? Joana de Aperibé. Joana, obrigado pela sua pergunta, ela é muito pertinente. A Bíblia fala para nós, lá em Crônicas, no capítulo 4, no verso 9, de um jovem chamado Jabes. E esse jovem, o nome dele, trazia um perjúrio, né? Porque Jabes é com dores o dei à luz, era o significado. E o significante seria de trazer dor para a vida, porque dentro da cultura judaica o nome estava atrelado a um destino profético, a uma visão de futuro para a vida daquela pessoa. Tanto é que quando Jesus chama Pedro, diz, tu és Simão, agora Simão Barjonas será chamado Pedro. Pedro quer dizer Petrus, e Petrus quer dizer pedrinha. E, de fato, Pedro era um homem pedregoso, intempestivo nos relacionamentos. Ele teve que mudar. E Jabes, ele fez diferente, ele fez uma oração. E ele pediu a Deus, Deus, tomara que me abençoes, que alargue as minhas fronteiras, que sobre mim esteja a tua mão, que me livre de aflição. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabes. Por que tem vitimismo? Primeiro, que tem muita gente sem perspectiva de vida, sem perspectiva de futuro. E eu escrevi um livro recentemente, que eu vou apresentar a você, que ele traz o arcabouço disso. Há uma ideologia no Brasil que está destruindo as pessoas e levando a ideia que elas são vítimas de um sistema. Você não é vítima de nada. Segundo a Bíblia, Romanos 8,37, nós somos mais que vencedores. E é isso que você vai aprender no programa de hoje. O nosso tema é causas humanitárias, vitimismo ou meritocracia? Vamos discutir um pouco sobre isso. Para tanto, eu estou recebendo dois feras que eu já quero apresentar a você. Não sai daí não, vamos aí agora ao comercial da Bíblia King James e eu já volto apresentando meus amigos. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Entre aí no QR Code, entre no site, adquira a Bíblia e seja muito abençoado. Eu sou o pastor Ailton Bezerra, esse é o nosso programa O que a Bíblia Diz. Olá, gente, eu sou o pastor Ailton Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia Diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha, que bênção! Chega para você a Bíblia King James de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia Diz. Acesse o QR Code aqui da tela. Olá, gente, voltamos, programa O que a Bíblia Diz, e hoje nós vamos falar de um tema muito especial, causas humanitárias, vitimismo e meritocracia. Eu quero apresentar a você o livro Manifesto Cristão. Nesse livro eu faço um alerta sobre o perigo do antissistema religioso no Brasil. Esse antissistema que vem eivado de uma ideologia pregada pelo Nietzsche, o niilismo. Existe o niilismo eclesiástico pós-moderno, que tem destruído as pessoas. Nietzsche, ele pregou, dizia que o cristianismo é um equívoco, e ele dizia que se houve um cristão, esse morreu na cruz. A ideia é tirar todos os freios sociais. Entre eles eu cito a religião, o militarismo e também a família. Fazendo isso, o ser humano é absoluto, faz o que quer. E, de fato, você faz o que quer. Mas existem princípios e leis que devem ser respeitados. Essa ideia de causa humanitária, vitimismo, meritocracia, o que tem a ver esse livro com esse tema e com os amigos que eu estou recebendo? Eu estou recebendo aqui aquele que é âncora já aqui do programa, está sempre presente, meu amigo capelão, coronel Jorge Lacerda. Irmãozão, seja bem-vindo.
É uma alegria estarmos aqui no programa que a Bíblia diz, nessa rede que é rede para o bem, não é para o mal, não, é rede para o bem. Estou no lugar certo. Espero que tenhamos um grande programa, que você também se sinta impactado com o que vai acontecer aqui. E o tema de hoje? O que você acha? Excelente. Excelente, né? Vai dar o que falar. E eu vou até deixar a notícia para você. Pode estar passando uma luta agora, mas Deus tem vitória para você. Amém. Amém? Mas também estou recebendo pela primeira vez, com muita alegria, o pastor César Santana. Ele que é um camarada altruísta, camarada que desenvolve muitos projetos. E ele trabalha algumas causas humanitárias, entre elas uma causa especialíssima, que é a causa do espectro autista. Ele também é pré-candidato a vereador do Rio de Janeiro e atua pelo partido PP. Falei certo? Alô? Partido Progressista. Pastor César, é um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Ailton. É uma alegria estar aqui com os irmãos, também com o coronel Lacerda. Satisfação. Eu estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez e espero voltar outras vezes. Poxa, que legal. Quero contribuir. Amém. E eu vou deixar aqui para o senhor esse livro, tá? Muito e obrigado. E posteriormente eu quero assinar e tal, tá bom? Ok. Que o senhor obrigado. possa aí ler e contribuir também com o seu grande livro intelectual. Obrigado. Mas vamos lá. Pastor César, o coronel já é conhecido? Eu venho com ele com o tema, mas vamos para ti. O irmão é pré-candidato a vereador do Estado do Rio de Janeiro e o irmão atua, né, politicamente no Partido Progressista e tem uma ala específica que você realiza entre os evangélicos. O senhor é pastor e é do Ministério de Madureira, correto? Ministério de Madureira. Também é pastor formado em teologia e também é economista, correto? Acertei? Agora vamos lá, o que seria essa questão do teu trabalho voltado para o espectro autista? O que é? Essa experiência que eu tenho, ela aconteceu de uma maneira muito incomum. Eu tenho um grande amigo, pastor Sid Clay. Pastor Sid Clay, ele é um especialista em autismo. E a gente, nessa vida política de atender pessoas e resolver problemas, ele sempre diz assim, eu preciso da tua ajuda para resolver o assunto dos autistas, eu preciso da tua ajuda. Mas quando a gente não conhece o assunto, a gente fala assim, não, tá bom, pode deixar. Pode deixar, vou te ajudar. Até um dia eu fui numa festa de aniversário de um grande amigo meu, Orlando Gomes, quero mandar aqui um grande abraço para o Orlando. Orlando me convidou para ir na festa da filha dele, da Maria, de 5 anos de idade. E quando eu cheguei na festa, todas as crianças eram autistas. Aí eu descobri que eu não tenho problema nenhum, nem você. E aí me apaixonei pela causa e peguei o pastor Sid Clay, botei debaixo do braço. Ele é o especialista, eu sou o político. Então, eu venho ajudando a causa. Doutor Luizinho, nosso presidente, é médico, foi secretário de Saúde do Estado, implantou no Rio de Janeiro, ali na Gávea, um grande centro do espectro autista. É mesmo, hein? Hoje, com capacidade de atendimento de 100 crianças. Vamos lá conhecer, coronel? Sim, claro. Com certeza, vale a pena. Vale a pena. Eu falei para ti, falo aqui publicamente, eu tive na LERJ recebendo a segunda honraria do Estado, que é o cidadão benemérito. Curiosamente, no dia que o doutor Luizinho também recebeu o mesmo título. O doutor Luizinho é especial, né? É uma pessoa assim, humana, né? Humana. Então, eu sou muito feliz de poder trabalhar com ele. E esse centro é específico. Para tratar de autistas? Porque no Rio não tinha. Verdade. Então, passou a ter esse primeiro. E esse que foi fundado agora está sendo referência para aqueles outros municípios. E os prefeitos também desenvolvem esse mesmo centro nos seus municípios. Legal. E aí a coisa está crescendo. Tá. Eu volto já um pouco mais contigo. Mas, coronel, você é professor, educador, pastor também, e a gente dá muito com educação, né? Como é que tem sido na tua leitura, né? Abordando esse assunto, só em off, em parênteses aqui, questão do espectro autista nas igrejas. Como é que você vê isso? Olha, não tem tido atenção nas igrejas, infelizmente. Parece que a igreja tem deixado em segundo plano. Teve uma melhoria nesse aspecto de olhar para o pessoal que é surdo, que é mudo, né? Mas para quem tem espectro autista, eu não até hoje, sinceramente, nas igrejas que eu vejo, nunca vi nenhuma igreja se preocupando com esse, a não ser, aí a gente pode pontuar uma ou outra, que tem um trabalho social fora da igreja, linkado à igreja, eu desconheço. Entendi. E o senhor, sua observância sobre isso? Há 10 anos atrás eu tive uma experiência que eu acho que foi o que me fez voltar para os especiais. Eu convidei uma adolescente para ir na igreja num congresso.
Eu estava dirigindo um congresso de adolescentes na igreja, um trabalho que eu fundei na igreja e fiquei na presidência desse departamento por 24 anos. E aquela jovem me procurou no WhatsApp, no Messenger, pedindo que eu autorizasse que ela viesse no congresso. Eu autorizei, mas ela disse, eu tenho um problema. Eu sou cega. Eu achei que fosse alguém mexendo comigo, porque como é que vai alguém cego falar comigo digitando do celular? E aí eu falei, como é que você está de brincadeira comigo? Ela disse, não, pastor, não estou de brincadeira com o senhor, não. O senhor é que está atrasado. Eita, Jesus. Porque eu tenho tecnologia. Eita, Jesus. O senhor fala daí, o computador, tá, eu digito, eu falo daqui, e então a nossa conversa funciona muito bem. O senhor que tem que se atualizar. Falei, legal. Então vem na igreja. Aí ela veio na igreja no congresso, e aí eu fiz uma pergunta a ela. De tudo que aconteceu, eu fiz uma pergunta a ela no final da entrevista que eu fiz com ela. O que você não gosta da igreja? Porque dizer o que a gente gosta é muito fácil, mas vai dizer o que você não gosta da igreja. Seja direto e diga, quem que você não gosta da igreja? Aí ela disse, quando eu venho na igreja, as pessoas acham que eu sou inválida. Ninguém deixa eu fazer nada. Meu Deus. Aí ela fala uma frase, pastor, que ficou marcada na minha vida e no meu coração. Eu sou cega, mas eu enxergo. Quer dizer, você enxerga é cego. Então eu acho que o cego era eu. Ela Meu enxergava Deus. tudo e ela via tudo. Eu estou percebendo que há um chamado na sua vida para atender essas demandas. Mas eu vou que mais é dois impactos, né? Eu vou mais além um pouquinho. Eu não consigo entender, Coronel Lacerda, pastor Ailton, por que a igreja não se envolve com os especiais? Sabe por quê? No ministério de Jesus, os especiais fizeram parte de todo o ministério de Jesus. Jesus curou cego, surdo, mudo, paralítico, e parece que a igreja, infelizmente, esqueceu que esse povo existe, que esse povo precisa de Jesus e a igreja precisa mudar. Ok. Você está gostando do programa? Não sai daí não. Vamos rapidinho a mais um break comercial da Bíblia King James. Eu sou o pastor do Bezerra e eu já volto. Olha que tremendo estamos tendo aqui hoje. Não sai daí não, já volto. Olá, gente, eu sou o pastor Eto Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia Diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha que bênção! Chega para você a Bíblia King James de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito, muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia Diz. Acesse o QR Code aqui da tela. Voltamos. Aí, gente, muito bom, né? Estamos falando sobre o tema causas humanitárias, vitimismo e meritocracia. Nós nem entramos ainda no tema. Eu terminei o primeiro bloco aqui com o pastor César Santana e o coronel Jorge Lacerda, e ele contando algumas experiências interessantes. A primeira marcante foi quando ele foi na casa de um amigo e percebeu que ali era uma reunião, uma festa, tinha muitos autistas. Então se despertou para isso. E depois uma jovem cega, né? Que ele percebeu que, na verdade, ele que não estava enxergando. Que testemunho, pastor. Parabéns. Graças a Deus. Eu acho que a igreja precisa aprender bastante. Precisa, inclusive, vou usar a frase da adolescente, a gente tem que se atualizar. É verdade. A igreja precisa se atualizar. Verdade. Coronel, e ainda nesse assunto, para a gente entrar no tema propriamente dito, você teve alguma experiência na tua atuação no militarismo? Porque você, como capelão, lidou com militares, porque é aquela questão, não importa se ele é major, tenente, coronel, o que ele é, a patente, se ele é um soldado, não importa. Ele tem filho, ele é um pai, ele tem uma esposa. Você lidou com isso na sua atuação? Na capelania propriamente dita, não, mas a polícia tem um centro de assistência social em que esses casos são muito comuns. Contudo, eu já tive experiência particular com a minha família. Uma delas foi que era até o filho de um bombeiro, interessante, que é amigo nosso, e o filho dele nasceu com espectro. E minha esposa percebeu logo no início, bebê. Aí ela falou para a esposa, olha, seu filho tem algumas reações assim, melhor levar no médico especialista. Aí a esposa ficou meio assim, levou. Aí foi lá e ele era um nível muito alto. Tanto é que hoje ele já cresceu, e o pai dele
separou da esposa por causa disso, depois voltou arrependido, etc. Minha esposa percebeu, porque a minha esposa lida com crianças, né? Ela percebe as diferenças. Né? Então, até hoje são amigos nossos, né? Que a gente cuida muito bem. Esse é uma questão particular, mas não foi eu que percebi, porque eu tenho limitações. Eu tenho limitações para perceber, porque tem níveis de espectro autista. Quando ele é muito alto, todo mundo percebe, mas quando tem níveis baixos, que às vezes a gente não percebe para poder ajudar, né? Então, a gente precisa se capacitar muito mesmo. Precisa se capacitar e a igreja ela está ainda aquém nesse aspecto. E nesse aspecto, então, penso que é uma questão mais educativa, né? A gente precisa educar, fazer materiais, produzir palestras. Eu acho que deveria ter nas escolas isso. Na escola também. Na escola. Uma conscientização. Claro, né? Todo mundo não tem que ir para a escola. Na escola ali, lida com crianças, com todo mundo. Ali, além de ser inclusão do pessoal autista, também é ali que tem que ensinar a convivência e perceber a percepção do espectro. Polemizando um pouquinho, pastor César, causas humanitárias, né, é o nosso tema, primeiro, que é um tema com 3 gomos, né? E aí nós falamos agora das escolas e tal. Se fala muito de causas humanitárias, inclusive agora aconteceu no Rio Grande do Sul, precisa de muita ajuda e tal, e a Bíblia fala em Tiago 4,17, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Né? Porque quem sabe fazer o bem, pelo menos tem que ser o verdadeiro cristão, né? Esse deve fazer o bem, e como dizia já os antigos, sem olhar a quem. Né? E Jesus falou em Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Agora, contudo, nessa questão de causas humanitárias, me parece que tem gente que até para ajudar usurpa da competência para se locupletar e para tentar enfim, até se perpetuar no poder usando de coisas que já estão previstas na lei, como o próprio autismo, né, que é uma questão que existe em lei e deve ser atendida, deve ter conscientização. O que o senhor pensa como um político que é das causas humanitárias no Brasil? Se elas estão sendo bem vistas, se elas estão sendo deturpadas, como é que o senhor pensa sobre isso? Pastor, eu tenho um encontro na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, se não me falha a memória, nós encontramos um relato de apóstolo Paulo e Barnabé indo para a Judéia, e ao chegar na Judéia eles encontram um caos de fome. Não há alimento na cidade e as pessoas morrendo de fome. E o que eles fazem? Eles vão até os irmãos, vão até a igreja e começam a pedir que todas as regiões pudessem trazer alimento, trazer comida, porque aquelas pessoas estavam morrendo de fome. Um ato humanitário fantástico, maravilhoso, que Paulo e Barnabé fizeram. Essas ações são ações extremamente importantes, porque sem elas as pessoas não são atendidas. Verdade. E eu fico muito triste de ver pessoas que querem usar esse assunto politicamente. Verdade. Às vezes, alguns até trocam a comida por um voto, Verdade. Trocam a comida por algum benefício. E isso é lamentável que aconteça isso, principalmente no meu meio, que é o meio da política, e na igreja também a gente vê isso, vê muito isso. A troca da ação humanitária por algum outro tipo de benefício. Entendi. Muito triste, muito ruim. Então a sua leitura é que não é legal. Agora, não pode haver. Agora, coronel, causa humanitária e vitimismo. O que tu pensa sobre essa questão dessa cultura do vitimismo no Brasil? Antes de entrar, posso falar, eu estou rindo aqui porque lá na igreja chega a época de eleição, a minha igreja fica numa comunidade pobre, né, em Camarista Meia. Então eu faço assim, pobre não pode rejeitar ajuda, porque precisa. Então se vier político aí te oferecendo pedra, churrasco, cesta básica, aceita tudo, mas não vota no canal e quer comprar seu voto. Não dá CPF e também não dá o número do seu voto. Não vota porque quer comprar seu voto, vai ser um péssimo político. Entendi. Eu vou de rir porque eu sempre falo isso. Ué, pobre vai rejeitar? Não vai, mas não vota porque está comprando seu voto. Mas fala do vitimismo. O vitimismo, olha, lamentavelmente, né, eu venho de uma geração, você talvez, é uma geração depois da minha, você é mais novo, né, mas o nosso amigo aqui, somos mais ou menos da mesma geração. O que acontece? Nós éramos criados de uma forma. Sim. Nós éramos criados para que a gente se desenvolvesse e crescesse e assumisse responsabilidade. Hoje em dia, tem uma dificuldade. Muitos pais não colocam limite nos seus filhos. Primeiro, não colocam limite.
Se você não colocar limite nos seus filhos, quando ele vai crescendo, o que acontece com ele? Vira um monstro. Sim. Porque ele nunca ouviu não, tudo que quero, dá. Não coloca limite. O que acontece isso? Quando ele chega na vida adulta, o mundo não é assim. A realidade do mundo é diferente. Vai ter problema, vai ter dificuldade, não vai ter papai nem mamãe, não. Quando é pequenininho, chora, quer o leitinho, mamãe vai dar. Tô com qualquer problema, chora, chora, vai, recebe. Só quando fica grande, ele vai chorar e não vai ter ninguém ali. Ele vai ter que se autorresponsabilizar pelos seus gestos, ações e atitudes. Só que ele não aprendeu isso, não sabe isso e foi mal criado. O que ele acontece? Manipula. E esse é o vitimismo, ele tem a ver com manipulação emocional. Então, a pessoa que se diz vitimista, ele quer colocar a culpa sempre em quem? É no Estado, é na escola, é no professor, é no pai, é na mãe, mas na realidade ele quer manipular emocionalmente e tem a ver com vários outros problemas psicológicos. Um deles até pode ser que maquiavelismo também, porque manipulação tem a ver com o que eu quero dominar. Tá então certo. eu choro, eu não consigo o que eu quero, a culpa é sempre do outro, né? E não a minha, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Inclusive, existem correntes ideológicas e políticas que pregam isso aqui no Brasil, de muitos anos, né? Todo mundo é vítima da sociedade, então vamos dar o que eles querem. Aí a sociedade vira um caos. E é o que eu vou entrar agora, pastor César. O senhor é um pré-candidato. É isso mesmo. O senhor é um pré-candidato a vereador do Estado. E existe uma pauta ideológica que, a meu ver, tem destruído a vida de muitos jovens e adolescentes. E a minha chateação é que, como eu sempre digo, tudo que é programa, a LDB, Lei de Diretrizes de Base da Educação, ela prevê o papel do professor, né? Ou seja, na escola, dentro da LDB, que é lei, escolarização, português, matemática, física, química, biologia e outras afins. Inclusive tiraram o SPB, Moral e Cívica, Sim. tiraram. Isso aí, para mim, foi um decréscimo à educação. De outro modo, educação partilhada é papai e mamãe ensinando, inclusive sobre sexualidade. E aí eu trago para o senhor, como pré-candidato do Estado do Rio de Janeiro, o seguinte, o senhor é um cristão, o seguinte pensamento, que é real, tá? Não é história com E, é história com H, e também não é metáfora, é realidade. Uma professora, no período pandêmico, ela online colocou uma avaliação para os meninos, e eu acompanhei isso, e eu fiquei muito chateado. Colocou assim, quem é esse? Amigo de prostituta, desempregado, sem teto. Amigo de prostituta, desempregado, sem teto. Artesão, quem é? Sócrates, Platão, Buda ou Jesus? Quem é? O que você acha na sua leitura? Qual é a resposta que ela queria? Porque não era uma pergunta, era uma indução. Não era a dialética platônica, era a maiôtica socrática. É aquela indagação para responder o que eu quero. O que ela queria que fosse? Pois é, ela queria que fosse Jesus. É isso aí. Ela estava, como o coronel acabou de falar ainda há pouco, você quer induzir a pessoa, você quer usar a pessoa. Se a gente considerar que a gente parte no pressuposto de que a pessoa quer fugir do seu problema, negar seu problema, não quer assumir seus erros, aí eu encontro lá em Gênesis capítulo 3, Adão fugindo da sua responsabilidade e dizendo para Deus, foi Eva. Foi Eva. Não fui eu, não. Foi Eva que me levou a errar. E quando Deus vai falar com Eva, dela assim, não fui eu, não. Foi o capeta. Foi a serpente. É um botando culpa no outro. Então, a maior característica é a fuga de uma realidade, é você não querer viver uma realidade e entender que todo mundo erra. E os erros precisam ser assumidos. Verdade. Né? Tem uma coisa interessante, eu sempre gostei muito de um desenho que era uma hiena e um leão conversando. Ele era Hard e Lip. Um desenho antigo. Eu não lembro, não. Antigo. Não é da minha época, não. Não é da tua época. Eu tô com 45. Não é da tua época, não. O que Vocês acontecia? estão me chamando de jovem, eu tô gostando. O que acontecia, pastor Ailton? A hiena o tempo todo ficava falando assim, ó vida, ó azar. Era para baixo. Era para baixo.
Era assim, o tempo todo se lamentando, entendeu? Aquele sentimento para baixo. E aí o Leão dizia, não, é isso mesmo, vai dar tudo certo, fica calmo, tal. E as pessoas se esquecem que dentro da igreja nós temos um Deus Todo-Poderoso. Amém. Nós temos um Salmo de 121, eleva meus olhos para o monte, de onde vier o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos para o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é? Verdade. Então, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil ao teu, mas você não vai ser atingido. O senhor está falando de 2 gerações, agora o senhor me deu até uma mensagem. Geração hiena e geração leão. É isso, a gente tem que ser a geração do leão. Meu Deus! Nós não podemos viver O leão geração da de tribo hiena de dentro Judá. da igreja. Já deu um tapa pro sermão aí, galera. Gostou? Nós não podemos viver, não, isso não. Nós somos mais do que vencedores. Amém, glória a Deus. Não, é isso mesmo, porque na verdade, quando eu trago essa pergunta, né, ela tenta subjugar Jesus a partidos, né, a proposta, na verdade, ideológica, identificar Jesus com grupos minoritários, fossem grupos vitimizados da sociedade. Então ele é sem teto. Primeiro, Jesus não é sem teto. Ele tinha residência fixa em Cafarnaum. Já começa aqui. Ele sai de Cafarnaum, está em João capítulo 1, verso 41, ele sai de lá quando ele vai seguir o ministério dos 3 anos. Mas antes ele tinha uma residência fixa. Está na Bíblia. E humanamente criou tudo, rapaz. Não, sim, mas o Jesus humano, ele tinha ali uma residência fixa, ele tinha teto. 2, ela errou. Tudo bem, parabéns ao artesão, mas ele não era artesão, ele era carpinteiro. 3, Marcos 6,3 diz, não é este o carpinteiro? Ele era tão bom no que ele fazia que ele é reconhecido pela sua profissão. Não era nem, ele é o carpinteiro, porque o cara era bom. Então, ó, ele tinha profissão, ele tinha moradia fixa, e também ele não era amigo de prostitutas, amigo de todos. Ele fala com Nicodemos, que é o alta elite religiosa, ele fala com o jovem rico, mas ele toca no leproso, como o senhor falou. Ele vai nos especiais, naqueles que têm necessidade. Então essa professora está totalmente equivocada, e aí eu preciso do senhor lá, com a caneta na mão, para não deixar que projetos ridículos, porque são ridículos, que vêm contra e vêm para erotizar nossas crianças. Essa é a realidade, porque o fundo meio disso está aí, né? E aí tem que ter homens como o senhor lá, sentado na cadeira com a caneta na mão, para não deixar que projetos como esse, como a PL 122 lá atrás, quis desgraçar aí e trazer uma abordagem para a sociedade. A verdade é essa. O senhor quer acrescentar alguma coisa nisso que eu falei? Eu quero. Vamos lá então, aproveita. Nós vamos mais um break. Existem vários fatores que levam as pessoas a ficar assim. E eu vou considerar isso como uma doença. Eu vou considerar como doença. Nós temos muitas pessoas na igreja depressivas. Sim. É uma doença. Sim. E às vezes as pessoas acham que é algum problema espiritual e não é. Não, sim. E a igreja precisa entender que pessoas precisam estar dentro da igreja observando essas pessoas para ajudar. Porque fazendo isso, nós vamos deixar de ter uma igreja doente. Infelizmente, a igreja às vezes adoece porque essas pessoas acabam trazendo um ar de muita negatividade dentro da igreja. É verdade. E a igreja não é lugar de negatividade. Parabéns. Nós servimos a um Deus poderoso e maravilhoso que tudo pode. Amém, glória a Deus. Olha, não sai daí não, eu vou ao próximo break, eu já volto, mas na fala dele eu quero fazer só um adendozinho, que uma liderança patológica gera uma audiência patogênica. Gostou? Gostei, tem muito líder. Tem. Esses são os quê? Analfa Bíblia. Sai daí não, eu já volto. Coronel Jorge Lacerda e o pastor César Santana, que é pré-candidato a vereador do estado do Rio de Janeiro. Não sai daí não, já volto. Olá, gente, eu sou o pastor Eto Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia Diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha, que bênção! Chega para você a Bíblia King James, de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito, muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia Diz. Acesse o QR Code aqui da tela. É isso aí, gente. O nosso bloco final, eu sou o pastor Eto Bezerra. Esse é o programa O que a Bíblia Diz. E nós estamos aqui com um bate-papo muito especial. Um tema com 3 gomos, né? Falamos sobre as causas humanitárias, falamos sobre a questão do vitimismo e agora a meritocracia. Estou recebendo meu amigo coronel Jorge Lacerda. Está gostando do programa? Excelente. Leve, suave, né? Top. Inclusive as pessoas estão participando, alto nível. Pastor César, o senhor está gostando? Eu estou adorando o programa. Amém. Amém. Eu gostei da sua fala. Ele diz assim, ó, eu sou um pré-candidato pastor do Rio.
Meu Deus. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Porque nem todo mundo, tem muita gente crítica, né? Demais na terra. Mas vamos em frente. O Rio de Janeiro precisa de um pastor. Amém, amém. Vamos lá então? Vamos então aí a última parte, com esse último gomo, né? Que é meritocracia. E eu começo aqui com o Coronel. Coronel, de forma objetiva, a gente está com pouco tempo para terminar. Você vem de uma vida muito difícil, vai crescendo, e como diz Freud, não há um ser que não seja no outro, você viu alguém ser e decidiu ser. E o que se tornou, né? A gente é um ser sempre em construção. E fala um pouquinho dessa meritocracia, o mérito que você tem, que chegou a ser coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Bom, eu vou desconstruir a meritocracia de uma forma, porque não é mérito meu, é Amém. mérito de Jesus na minha vida. Amém. Entendeu? Aí já começa a desconstruir, porque o pessoal só leva para o lado eu. Verdade. Mas se não for Jesus na minha vida, não existe Não eu. conseguia nada. Sem mim nada poder fazer. Essa é a primeira questão, porque o que realmente modificou a minha vida foi a minha transformação pela fé, foi a conversão. Amém. Agora, em termos de trabalho, de crescimento intelectual, tudo começou através da Bíblia, que quando eu me converti, parece que caiu uma escama da minha mente, dos meus olhos, que eu comecei a ver a vida de outra forma e ver possibilidades. E eu comecei a me espelhar em outras pessoas, né? Outras pessoas que me ajudaram, outras pessoas que... Eu falei, caramba, eu não tenho pai, mas aquela pessoa ali é servo de Deus, age, crescer um pouco... Opa, eu vou me espelhar nele. E eu comecei de baixo, sempre fui pobre, fui auxiliar de pedreiro, vendi jornal, não é jornalista não, né? Como é que é? Jornaleiro. Jornaleiro, sou jornalista. Jornalista foi depois, né? Você. Tu chegou a formar jornalista? Não pude na época que tinha que se associar ao sindicato, e o militar não pode se associar ao sindicato, entendeu? Aí eu não me formei na época, não podia receber a carteirinha. Mas aí eu vim de baixo, fui auxiliar de pedreiro, vendi risole, picolé, vendi roupa. Trabalhou estudou em escola pública? Sim, e isso desde os 11 anos de idade, quando meu pai morreu, de 11 aos 18. Não morri por causa disso. Naquela época não tinha esse negócio, não pode trabalhar. Pode sim, porque dá responsabilidade, aprende o adolescente e a criança a valorizar o trabalho e os recursos. E também a ter perspectiva. E você fez a prova por quê? Não, eu fiz porque eu me espelhei numa pessoa para ser, por exemplo, sargento do Exército. Eu me espelhei num sargento que me ajudou. Então primeiro você foi para o Exército? Sim, eu fui como soldado, inclusive. Eu fui servir o Exército, não ia servir, que é arrimo de família, tinha que trabalhar. Na verdade, você tem uma história, né? Porque não, aquela igreja da Vila Militar, você estava lá quando foi construída? Construída. Eu ajudei a construir aqui. Misericórdia. Agora, como soldado... O homem é uma lenda. Não, como soldado, aí eu entrei como soldado, aí fiz meu concurso para curso pobre, uma rede assim, sempre confiando em Deus, estudando. Fiz meu concurso para curso de cabo, passei como recruta, fiz curso de cabo, aí depois, no ano seguinte, engajei aguardando a vaga de cabo, que naquela época é estabilizada, né? E ganhava bem naquela época. E eu estava aguardando a vaga, prestei concurso, me preparei para a ESA, fui sargento do Exército, né? Lá na ESA que eu senti o chamado de Deus, através do capelão, que era o padre, para ser capelão. Aí depois fui promovido, me preparei, depois passei no concurso para capelão da Polícia Militar e cheguei até coronel, mas tudo o quê? Concurso, meritocracia, que tudo é avaliação. Para cada promoção que você tem, tudo é avaliado. Resumindo, e hoje... Hoje ainda continuo buscando mais coisas. Por quê? A meritocracia vem de Deus, mas é você que tem que buscar. Não adianta você ficar na sua redinha recebendo ajuda ali, ajuda aqui, não. A igreja, inclusive, tem um papel fundamental, que a igreja, através do evangelho, ensina a criança ao desenvolvimento intelectual e ensina ela a pescar. Não é simplesmente dar. É a mesma coisa, cesta básica, tudo bem, tem que matar a fome de quem precisa, mas até certo ponto. Tem que ajudar ela o quê? A pescar. Agora, aqui tem um ensino profissionalizante, aqui tem um caminho para você seguir, para você não ficar dependendo de ninguém lá na frente. Esse era o eixo da proposta do programa. Você agora pegou na veia. Então, e vem não é questão de social, tem que ajudar, mas tem que ensinar, porque senão vai ficar o quê? Dependendo de ajuda, aí vira o quê? O escravo. E é isso que muitas correntes ideológicas e políticas têm feito aqui no Brasil. Verdade. Agora, pastor César, quando a gente traz o tema meritocracia, o coronel fez uma abordagem, foi para um lado e para o outro muito interessante, mas agora eu trago aqui o eixo de novo, é o seguinte, o governo, na época, Bolsonaro, ele trouxe essa ideia da meritocracia.
de trazer para o governo pessoas que tenham capacidade, qualificação. E a política tem muito disso. Pega pessoas desqualificadas, eu não digo nem no aspecto moral e ético, né? Porque eu tenho inclusive no moral e ético. Desculpa, você não diz, mas eu digo. É verdade. É porque eu tenho aprendido nesses dias que moral é estética da ética. Mas caráter é o que eu falo, faço quando ninguém está vendo. Então, às vezes, o cara moralmente, esteticamente, a ética dele parece que é bonita. Mas quando ninguém está vendo, como é que é esse caráter? Isso é muito difícil de ver. A não ser o olho que tudo vê, que é Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Esse, de fato, é o olho que tudo vê, é o do Senhor. Mas, pastor César, o que o senhor pensa você como político no Rio de Janeiro, um pré-candidato, o que o senhor pensa sobre a questão da meritocracia na política? O que o senhor acha disso? Então, assim, vai falar o pastor do Rio. Preste bem atenção, o pastor do Rio vai falar. Se eu considero meritocracia como um mérito, um favor, algo que eu vou receber por alguma coisa que fiz bem. Quando eu entro no campo espiritual e vou falar de salvação, a meritocracia não... Morreu. Porque a palavra de Deus é muito clara em dizer que nós não merecemos. Isso. Jesus morreu por nós. Correto. Mas quando eu entro no galardão, meritocracia, a coisa muda. Porque o galardão são obras. Segundo as suas obras. E as obras você tem que merecer. Você tem que trabalhar, você tem que produzir. Pode até parecer um pouco antagônico, não é, mas é o que o coronel falou, é muito apropriado. Não adianta você querer viver uma vida com Deus, ficar sentado esperando que Deus faça tudo por você. Isso não vai acontecer. Não vai rolar. A meritocracia, na presença de Deus, ela existe, ela é real. E ela cessa na hora da salvação. Entendi. Fora disso. E o que acontece hoje com os políticos? O senhor falou uma verdade. Infelizmente, eu quero prestigiar um amigo, e aí não importa se ele tem capacidade técnica ou não. Eu vou colocar o amigo lá. E o amigo dá um prejuízo financeiro imenso. Imenso. E quem é o nome do cara? E quando é amigo do amigo, ainda é pior ainda. Dá um rombo, o orçamento explode. Infelizmente é assim. É a realidade, né? E aí nós temos que bater palma para o nosso ex-presidente Bolsonaro. Porque ele conseguiu, né? Porque ele conseguiu, e está aí o Tarcísio, né? O governador Tarcísio. Está arrebentando. Capacidade. Está arrebentando. E aí ele demonstra que ele tem razão. O cargo precisa ter mérito. Ok. O senhor vem para legislar, o senhor vem para fiscalizar. Vai fazer parte do legislativo, correto? Correto. É o vereador na Câmara do Rio de Janeiro. Então, eu tive a oportunidade de entrevistar, na ocasião, o Tony de Paula Júnior, quando era vereador do Rio, lá no nosso antigo estúdio da TV Rede Baixada, quando o programa era exibido em Petrópolis, Teresópolis, aquelas regiões, né? E na época ele falou sobre Corruptiolândia e hoje ele é deputado federal. Bom, esquecendo ele, eu só citei porque a gente teve essa cancha, como o Sóstenes também, já participou desse programa também, na época já era deputado federal, né? A gente teve muitas pessoas no nosso programa, né? Não só da TV, como do rádio também, muitos debates interessantes, tal. Mas por que citei isso? Porque, na verdade, o que acontece? Você lutar para ter a meritocracia dentro de um governo, eu sei que não é tão fácil. Porque a política ela é conexões, ela é network, ela é reconhecimento, ela é gratidão, envolve muita coisa, né? Mas, de fato, o Bolsonaro conseguiu fazer isso, né? E na parte do vereador, a gente tem algumas pautas, né? Por exemplo, qual seria a pauta do senhor real? Pastor do Rio, ok, mas dentro da pauta ideológica, o que o senhor defende? Olha para a câmera e fala, porque isso é muito importante para nós, eleitores, ter alguém que, eu sou pastor do Rio, então qual é a tua pauta? Pode falar. Pastor, eu represento o Partido Progressista, que tem como nosso presidente o doutor Luizinho, que foi secretário de Saúde. O tempo todo nós passamos pensando em saúde, porque nós entendemos que saúde é o início de tudo. Sem saúde ninguém faz nada. Verdade. Então, eu estou falando de fiscalização. Se tem uma área que precisa ser fiscalizada hoje, chama-se CISREG. Eu não consigo entender como uma pessoa que precisa de um exame, de uma cirurgia,
fica 7 anos numa fila para ser atendido. É verdade. E aí depois morre e vai embora. É verdade. Eu vou ser implacável no assunto do CISREG, porque eu tenho aprendido assim, a saúde tem que dar certo. Saúde não é brinquedo. Não dá para colocar na saúde um amigo. Não dá para ficar politizando. Não dá. É meritocracia, como nós falamos ainda há pouco. As pautas de ações sociais que estão em mim, elas são naturais porque nasceram dentro da igreja. Eu sou nascido e criado na igreja. Quando fala de ações humanitárias, não existe ninguém que arrecada mais alimentos nesse país do que a igreja. Não tem. Não tem. Então, a vida da igreja em mim, por isso o pastor do Rio, faz com que eu me lance nessas pautas que são importantes. O senhor quer ver uma coisa? É simples que eu vou dizer aqui. Nós falamos aqui das nossas idades, né? Tinha uma coisa que eu adorava na escola, era arroz com peixe. Oh. Cadê o peixe? Esse alimento maravilhoso na merenda das crianças. Cadê? Hoje nós não temos mais aqui a sardinha coqueiro e a 88 foi embora do município. Não está mais aqui, pastor. Não tem mais os empregos. E o que vai ser feito? Por que será? Fomentar. Porque eu quero ver o arroz com peixe voltar para a mesa das nossas crianças. Isso tem que ser dito, tem que ser falado, tem que ser trabalhado. Olha, acho que eu vou dar um pouco de trabalho para o pessoal. Acho que eu vou ser uma pedra no sapato de alguns. Ok. Então tá bom. Então, família tradicional? Tradicional. Ok. Meritocracia? Meritocracia. Ok. Propriedade privada? Propriedade privada. Ok. Com certeza. É isso aí. Porque, na verdade, são pautas significativas para nós, né? Gente, estamos agora no final, vamos às considerações finais do programa de hoje. Eu falando sobre causa humanitária, meritocracia e também sobre vitimismo, né? E eu recebi o querido Coronel Jorge Lacerda, que é capelão aqui no Rio de Janeiro, todo o Brasil, e também o querido pastor César Santana, que é pré-candidato a vereador do Estado do Rio de Janeiro. Coronel, eu queria suas considerações finais, o programa de hoje, o que você achou, seus contatos, para que as pessoas possam, então, fazer contato com o irmão. Eu queria agradecer, antes de mais nada, por esse programa. Pena que é rápido, né? É Mas rápido. aí depois vem outros, em nome de Jesus. Mas Amém. eu queria dizer para você que está nos assistindo, que você não é uma vítima. Confie no Senhor, tenha fé que Ele vai transformar a sua vida. Creia, a fé transforma tudo. Você não é uma vítima. Pelo contrário, você é amado por Deus, Ele tem um plano específico na sua vida. Então, Como te encontrar? Instagram, Capelão Jorge Lacerda, você vai me encontrar lá. E as lives, tá bombando ou parou? Eu dei uma paradinha, mas daqui a pouco a gente volta de Tá novo. de recesso. Tá recesso. Reciclagem. Meu amigo, bom tê-lo aqui conosco, tá bom? Alegria Tá, minha. ó, excelente palestrante, grande amigo, tá na comissão da OAB Direito Religioso comigo, tá na comissão da OAB do Rio de Janeiro, Capelão de Advocatice. Tamo juntos, Coronel Jorge Lacerda. Agora vamos lá, querido pastor César Santana, prazer conhecê-lo, suas considerações finais. Gostei da docilidade da sua fala. Você tem uma palavra doce, dócil e doce, que traz uma docilidade, isso é muito bom. E, de fato, o Rio de Janeiro precisa de paz. Precisa de paz, precisa de um pastor. Amém. Eu primeiro quero agradecer, né? O carinho da recepção. O pessoal me recebeu muito bem aqui, eu estou muito feliz, muito satisfeito. Agradecer pelo convite, estou à disposição para voltar, para a gente continuar esse papo. Vamos voltar. Tem coisa boa aí. Tem muita coisa boa. Eu vou no caminho de que o Rio de Janeiro realmente precisa de um pastor que tenha um olhar diferenciado do que nós estamos vendo aí. Um olhar mais humano, mais humanizado, com responsabilidade, com meritocracia. O Rio de Janeiro precisa disso. E eu peço o apoio de todo mundo para, como eu sempre falo de brincadeira, colocar uma tinta na minha caneta lá para eu poder fazer algumas coisas mais além do que temos feito. Tá certo. Né? Eu acredito. Você vai chegar lá sim e nós vamos estar juntos aí para cooperar com o irmão. Tá bom? Seus contatos, suas mídias sociais? Bom, meu Instagram é o mais fácil, @César com Z, Santana com 2 N's no final, oficial. César Santana Oficial. Ok. Obrigado, tá? Deus abençoe. É isso aí, gente. Sou o pastor de Bezerra. Esse foi mais um programa que a Bíblia diz e que você possa sempre estar conosco,
tratando sempre sobre temas especiais e sempre aí trazendo personalidades que possam impactar e trazer algum crescimento para a nossa vida. Eu deixo para você João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fica aí com essa vinheta final e também com a Bíblia King James. Deus abençoe a todos. Tchau. Valeu, gente. Olá, gente, eu sou o pastor Eto Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia Diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha, que bênção! Chega para você a Bíblia King James de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia Diz. Acesse o QR Code aqui da tela.